Pandemia, delivery e sistema alimentar sustentável. É o desafio do Grupo 8, Pandemia, Covid-19 e Sistemas Alimentares, destinado à disciplina de Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição. O grupo é composto pela Ângela, Gabriela, Juliana, Karina, Luísa e Vitor. Sistemas alimentares. Sistemas alimentares envolvem todos os processos relacionados à alimentação, desde a produção, o processo e a distribuição de um alimento até a sua preparação e consumo. Essa é a definição do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Outra definição que poderemos ter pela Universidade de Londres seria: o sistema alimentar é o sistema interligado de tudo e todos que influenciam e são influenciados pelas atividades envolvidas em trazer a comida da fazenda ao garfo e além. Uma cadeia de abastecimento alimentar simples para uma teia de vários elementos interconectados, sendo estes aspectos econômicos, políticos, ambientais, de saúde e sociais. Para que o sistema alimentar seja sustentável, ele deve funcionar como a figura. A relação entre os ambientes deve agir de forma equilibrada. Quando algum destes pontos não estão corretamente sendo efetuados, perdemos qualidade na sustentabilidade desse sistema. Os sistemas alimentares sustentáveis são de grande discussão atual, principalmente pelo fenômeno de sindemia global, ou seja, 3 grandes problemas de saúde pública enfrentados pela grande maioria dos países, sendo eles obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que norteiam as metas a serem atingidas pelos países a fim de evitar maiores danos às populações. Os sistemas alimentares têm grande força nesse contexto. Estes problemas, para serem melhorados, precisam haver adoção e perpetuação de práticas que levem a estes sistemas alimentares sustentáveis. A problemática em questão seria: como o aumento do consumo de delivery pode interferir no sistema alimentar? Entendendo um pouco sobre a problemática envolvida nos sistemas alimentares sustentáveis. A ideia aqui vai tentar mostrar como uma situação atual e da pandemia pode interferir nessa cadeia. A problemática em questão pode afetar alguns pontos dessa teia, como a questão ambiental. Com o aumento de pedidos de refeições por delivery, aumenta também a quantidade de descartáveis gerados, embalagens, copos, talheres que obrigatoriamente devem ser descartáveis. Há também a perda de práticas culinárias e do conteúdo nutricional dessas preparações, sendo outra intervenção na teia, agora no âmbito da saúde. A perda de compra de alimentos em feiras locais, por exemplo, em detrimento, assim, do âmbito social, uma vez que sabemos que comprar alimentos em feiras livres é mais interessante do que em grandes supermercados. Contextualizando a pandemia, no fim de dezembro de 2019, o mundo teve ciência de um novo vírus de fácil transmissão e que causava crise respiratória aguda, podendo chegar a óbito, a Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 foi responsável por causar milhares de mortes no mundo todo e fazer com que países adotassem medidas de isolamento social. No Brasil, estas medidas começaram a ser tomadas no mês de março, data em que o vírus se espalhou com força pelo país. No dia 17 de março, o governo de São Paulo decretou o fechamento de todos os serviços não essenciais, fazendo com que grande parte da população começasse a trabalhar em sistema home office, e restaurantes e bares só poderiam atender via delivery ou retirada. Esse contexto fez com que houvesse aumento desses serviços, já que as pessoas estavam em casa com mais tempo e, assim, mais vontade até de pedir comida. E com isso, com todo esse contexto e cenário de pandemia da Covid, percebemos que houveram grandes alterações na dinâmica familiar, além do modo de trabalho que passou a ser em grande parte remoto, bem como esse contexto vem muito aliado a novas preocupações e incertezas geradas pelo contexto de pandemia. Além disso, o isolamento social causado pela Covid-19 impediu diversas atividades antes consideradas normais, como ir aos restaurantes, e assim os clientes tiveram que optar pelo consumo em suas casas, assim como os empresários e donos de estabelecimentos não tiveram outra alternativa a não ser se adaptar ao delivery, fazendo com que a procura por esse tipo de serviço aumentasse consideravelmente. E com isso, entre os meses de abril e junho, os gastos com os principais aplicativos de entrega de comida, como o Rappi, iFood e Uber Eats, cresceram 94,67% nesse período, ou seja, quase dobraram na comparação entre janeiro e maio de 2019. A pesquisa da Veja São Paulo, publicada em abril,
também mostrou que os tipos de estabelecimentos com produtos e serviços mais pedidos no delivery nesse período foi o de restaurante com 89%, e os canais e apps de delivery utilizados nos últimos 15 dias foi o iFood, principalmente com 69%, e logo abaixo nós percebemos o Uber Eats com 35%, o que reforça a força que esses canais e aplicativos de delivery tomaram neste período da pandemia da Covid-19. E aí, algumas vantagens que este modelo trouxe foi, por exemplo, o faturamento para os estabelecimentos que conseguiram migrar para o meio online e cresceu de maneira significativa, contribuindo para que não fechassem as portas. Ocorreu também uma maior visibilidade dessas empresas por parte dos clientes, o que influenciou também para a fidelização do consumidor. Os consumidores também obtiveram a vantagem de consumir seus diversos alimentos no conforto do seu lar, podendo evitar aglomerações massivas e também reduzindo o risco de transmissão do vírus, além de também poderem personalizar seus pedidos. Porém, também pudemos identificar, por meio de uma pesquisa feita em Belo Horizonte, que por volta de 80% dos restaurantes vendem bebidas ultraprocessadas, 38% lanches também ultraprocessados e 33% dispõem de produtos de sorveteria. As empresas de delivery realizam a venda de alimentos ultraprocessados em países de média e baixa renda para expandir o mercado por meio principalmente de autoinvestimentos em variados meios de comunicação e captação de investimentos milionários, atraindo desse modo desde jovens a pessoas mais velhas. Além disso, houve um aumento de 30% na venda de recipientes descartáveis para a comida, e dentre esses produtos se destacam as caixas e os guardanapos. Perante a isso, as empresas que fabricam embalagens para delivery viram o faturamento dobrar durante esse período. Contudo, esse serviço gera resíduos e em junho de 2020 notou-se um acréscimo de 35% de lixo recolhido em relação a junho de 2019. Esse número equivale a 7,8 mil toneladas contra 5,8 mil toneladas do ano passado. Bom, e quais os impactos no sistema alimentar e na dinâmica alimentar? Identificamos então o impacto na qualidade da alimentação e na comensalidade, em um desincentivo da produção dos pequenos agricultores, na diminuição da sustentabilidade do sistema alimentar, além da desvalorização dos alimentos e de refeições baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. Bom, e fazendo também um link com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente sabe que esse guia é um guia que incentiva o desenvolvimento e a prática das habilidades culinárias, que podem acabar não sendo tão estimuladas ao se pedir, refeições por delivery, já que as refeições já vêm prontas. E com isso também, com os aplicativos de delivery, temos um aumento da exposição a fast food e promoções, gatilhos de aquisição deste tipo de refeição. Além disso, o guia também incentiva a sustentabilidade de recursos naturais, da biodiversidade e de justiça social, que tudo isso acaba impactando em um sistema alimentar saudável e sustentável. E daí o guia ele traz muito a questão da justiça social atrelada ao incentivo de pequenos produtores e agricultores. Porém, o grupo também gostaria de trazer um convite à reflexão para pensarmos também as condições de trabalhos que os entregadores e trabalhadores desses aplicativos de delivery estão sujeitos, Então, fazendo também esse link com o guia. Porém, a gente sabe também que dentro desses aplicativos a gente também pode ter opções práticas para consumir refeições saudáveis. E a ocorrência da pandemia da Covid-19 atrelada ao isolamento social, além de impactar diretamente muitas vidas, levantou também diversas questões e gerou novas demandas, como, por exemplo, o estímulo à compra de alimentos saudáveis, a compra de produtos advindos de pequenos produtores, a promoção de embalagens sustentáveis, além também de repensarmos uma melhor maneira de destinar o lixo e uma melhor gestão desse tipo de resíduo. E bom, nosso grupo também gostaria de fazer um convite para a turma para refletirmos em torno da nossa atuação profissional e acerca da postura empática e do senso crítico, que são atuações sempre muito importantes para termos, principalmente como profissionais de saúde e de nutrição, além de, claro, sempre realizar ações de educação nutricionais baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Ressaltamos também e reforçamos a importância e a necessidade do estudo de determinantes, impactos e desfechos para a criação de políticas públicas de fato efetivas.
E para finalizar, gostaríamos de deixar também um convite para vocês acessarem esses conteúdos extras que estamos recomendando. O primeiro deles é esse documentário denominado Pandelivery, Quantas Vidas Vale o Frete Grátis, que trata bastante das questões dos trabalhadores e entregadores de aplicativos de delivery. E também esse relatório sumário, que trata de alimento, planeta e saúde. Obrigada!